A questão dessa relação e dos laços entre o crime organizado e religião, ela não é, por exemplo, já vimos na literatura acadêmica antes, né? Você mesmo coloca no livro, você tem a bibliografia, né? Citando outros, né? Outros casos assim. Agora, o que o pessoal coloca, acho que também o que você deve ter verificado é que pastores ligados a grupos criminosos é alguma coisa nova, né? Eu queria que você colocasse um pouco qual que, na sua avaliação, é o tamanho desse fenômeno e se ele está relacionado a algum local específico no Brasil ou é algo novo que acontece simultaneamente em todo o país? Eu acho que teve um divisor de águas aí importante, que foi o momento em que se identificou que o colorido, que era o novo Marcola nas ruas do PCC, estava lavando dinheiro em Assembleias de Deus, no Rio Grande do Norte. Ele tinha 7 igrejas no Rio Grande do Norte, tinha lavado milhões de reais nas igrejas. É um tipo de Assembleia de Deus, claro que não dá para falar da Assembleia de Deus de uma forma geral, que tem uma série de ministérios e uma possibilidade de você, como fiel, abrir uma Assembleia de Deus sem ter que dar grandes justificativas para uma liderança superior. Então você tem uma horizontalidade muito forte das Assembleias de Deus. E ele usou o nome de uma dessas Assembleias de Deus que montou para lavar dinheiro do PCC. E isso foi identificado e foi provado, os pastores foram identificados, e não necessariamente, quer dizer, os fiéis e o pastor não sabiam necessariamente que isso acontecia. Eles simplesmente ganhavam dinheiro. Como o dízimo é uma forma importante de financiar as igrejas, essa acaba sendo uma forma muito tranquila de você lavar dinheiro do crime, né? Uma forma muito eficiente para você poder lavar dinheiro do crime. Então, ao mesmo tempo que isso existe, de uma figura muito importante do PCC, que você vê que rompeu essa divisão dos dois mundos, a gente sempre tem que ter muito cuidado de não misturar as coisas, não transformar as coisas numa mesma coisa. E a gente sabe a relevância que isso tem para um monte de gente, para um monte de fiel, para um monte de vidas, né? Mas é necessário prestar atenção. As coisas estão acontecendo. E é justamente esse desafio com força, mas com delicadeza ao mesmo tempo, que a gente precisa ter. Porque, senão, a partir do momento que o discurso mágico, o discurso da religiosidade, passa a estar acima do Estado de Direito, a coisa começa a ficar complicada. Então, trazer de volta para a racionalidade essa relação é que é o desafio da política para os próximos anos, né? Ora, Bruno, eu queria insistir num ponto com você. Nesses últimos dias, o Bolsonaro e a Michelle têm se escorado nessa muleta religiosa, né? A Michelle, na 7 de setembro, estava num culto, enrolado numa bandeira do Brasil, chorando, dizendo que os cristãos são sempre perseguidos. O Bolsonaro, depois da delação homologada pelo Supremo do ex-ajudante de ordens dele, postou um vídeo num culto durante a campanha em que ele dizia por onde ele anda, as pessoas oram por ele, pedem para não desistir e tal. O que eu queria lhe perguntar é, diante desse cenário, Bolsonaro hoje está vinculado à família Bolsonaro a golpismo, a apropriação de joias, despesas da Michelle Bolsonaro pagas em dinheiro vivo pelo Mauro Cid, as rachadinhas da família com os seus vínculos milicianos também. Acha que os valores morais dos evangélicos permitirão que eles convivam com esse grau de deterioração ou avalia que a tendência é de que o Bolsonaro perca relevância nesse universo? É difícil prever, mas eu acho que depende muito dos desdobramentos e da imagem que isso vai ficar, né? Então, se esse discurso de que são vítimas do sistema funciona muito e sempre funcionou muito para os evangélicos. A gente vê a própria Universal do Reino de Deus, né? O Gilberto Nascimento publica uma série de matérias e o Edir Macedo usa muito esse discurso da vítima do sistema. E que faz sentido de alguma forma, né? Você tem um sistema de séculos e você tem um grupo novo surgindo e você tem um grupo que está trazendo uma visão e uma leitura nova que não existia até então no Brasil. Então, de certa forma, você tem uma adversidade das elites contra esses grupos.
Mas, ao mesmo tempo, esse vitimismo e esse discurso de vítima do sistema acaba meio se degradando a partir do momento que você faz parte do sistema e passa a cometer os mesmos pecados dos que participam do sistema, e passa a não colar. Mas o que a gente tem visto também é que esse discurso de perseguido misturado com ungido de Deus ainda cola, e não é à toa que é o que resta para eles, né? O que resta para Michele, é o que resta para o Bolsonaro, é o que resta para o Malafaia, é o que resta para o Magno Malta, é esse discurso mágico de que eles representam algo que quem não acredita não pega, não capta. Só quem acredita é que consegue captar, e que representam uma lei divina que está acima da Constituição Federal, que a gente também não capta. Então é quase uma seita, né, que fala entre eles próprios. E não é à toa que o bolsonarismo tem 70% de apoio, pelo menos nas 2 eleições dos evangélicos, e tudo isso é um desafio. Agora, a partir do momento que essa imagem começa a ser desconstruída e a realidade passa a vir à tona, o PT ou o comunismo não é aquilo que eles pintavam, talvez eu fui otário, vários pastores problematizando isso entre as igrejas, né? Isso vem sendo debatido muito fortemente entre os próprios evangélicos, né? O fato deles terem sido usados como massa de manobra de um político oportunista, isso pode, de alguma forma, fragilizá-lo, né? E desmascará-lo. Agora é difícil a gente prever o futuro, porque eu errei todas as vezes quando achei que o Bolsonaro não ia para o segundo turno, essas coisas todas. É difícil saber como as pessoas vão pensar, né? Ô Bruno, tem muita pergunta chegando aqui da nossa audiência, é bem interessante isso, porque o título do seu livro faz aqui as pessoas refletirem. A Edneia Diniz manda uma pergunta que ela fala assim, olha, o tráfico tem que acabar em nome de Jesus, ela escreve, né? E ela fala assim, e o propósito é sempre resgatar os criminosos para Jesus. Eu acho que isso vem aqui em outras questões também, perguntando, mas será que a fé tira a pessoa do crime? Diante da sua pesquisa, de tantas entrevistas que você fez, é possível afirmar isso, Bruno? A fé resgata um criminoso ali do crime e traz ele para próximo ao Jesus, como pergunta aqui a Edneia? Eu acho que é muito forte essa capacidade de transformação dos pentecostais e de agir na vida das pessoas que estavam no crime. Isso é o começo do livro, isso eu testemunhei, conheço muitas pessoas há 20 anos com quem eu convivo que se transformaram, que é o que eles chamam de metanoia, né? E essa narrativa, né, que eles fazem para justificar o passado, que você estava sob a influência do demônio, a partir do momento que você aceita Jesus e se perdoa dos erros que você cometeu e passa a seguir uma nova vida, você passa a ser aceito por uma comunidade ampla, que tem valores muito claros e tudo mais. A questão, Fabíola, é quando você começa a usar esse discurso que vinha sendo usado com muita propriedade para transformações individuais, para buscar objetivos políticos e discutir na esfera pública a partir de justificativas mágicas e de leituras bíblicas para justificar suas ações. Então, por exemplo, você pode, nessa leitura, a partir do momento que você justifica que vive uma batalha espiritual, e diz que representa o bem, como faz o traficante do Rio de Janeiro, você passa a matar em nome do bem, a partir dessa leitura e dessa interpretação que você faz da Bíblia. Quem vai se contrapor falando, não, a lei proíbe esse tipo de assassinato, né? Pô, você não pode, a lei proíbe que você mate o seu inimigo. Mas ele fala, bom, de acordo com a Bíblia, a lei da Bíblia é uma lei superior, porque é uma lei da humanidade, e está acima da lei dos homens. Você passa a não ter mais como argumentar. Da mesma forma, quando você tem essa discussão da batalha espiritual, justificando uma série de ações políticas, uma série de objetivos políticos, você passa a justificar, não com base no que acontecia quando a gente estava na Nova República, na racionalidade, se você privatizar ou estatizar determinado equipamento público é mais eficiente ou não, o que promove desenvolvimento, o que promove crescimento econômico.
você passa a justificar as suas ações a partir da discussão do bem contra o mal, e a partir da batalha espiritual, e a partir de leituras mágicas. E, nesse caso, o próprio crime passa a ser justificado. A gente vê isso acontecendo nas polícias. Muitos policiais que sustentam suas ações a partir do compromisso com a Bíblia agem de forma truculenta e violenta, porque, conforme eles próprios acreditam, existem versículos na Bíblia que justificam esse tipo de ação violenta contra o mal, e eles se enxergam numa luta do bem contra o mal. E aí você fala, não, mas tem a lei, você não pode, tá bom, mas o que é a lei dos homens perto da lei divina? Você passa a criar uma confusão e justificativas, inclusive de ação criminosas, em decorrência da interpretação que você faz da leitura bíblica. Então você tem uma série de possíveis distorções, porque tudo passa a depender da interpretação que a autoridade... Vou abrir a nossa entrevista justamente já esclarecendo isso. Queria que você esclarecesse para a gente. Como você liga a fé e o fuzil? Bom, eu acho que, para mim, né, quando eu comecei a escrever sobre crime, sobre facções, sobre homicídios, desde os anos 2000, 2002, 2003, eu tinha o desafio de entrevistar matadores e ouvi-los sobre a violência, sobre os crimes que eles praticavam, traficantes e tudo mais. E é um assunto muito delicado e muitas vezes eu apelava para os ex-matadores e convertidos, e que me contavam porque a transformação que eles viviam acabava justificando as carreiras pregressas e toda a maldade, porque dimensionavam o tamanho do milagre de Deus. Eles me falavam sobre o passado sem grandes problemas, e abriam o jogo e contavam sobre essa vida do crime que eles viviam. Isso para mim sempre foi uma curiosidade, e eram histórias muito impressionantes. A partir do decorrer do tempo, com o PCC e fortalecimento do PCC, expansão das facções pelo Brasil, e a explosão dos evangélicos na cena política nacional, inclusive, eu comecei a ver isso de uma outra forma. Principalmente me despertou muita atenção quando eu passei a cobrir a história do Rio de Janeiro, e os traficantes, né, passaram a dar o tom do poder e da forma como eles passaram a lidar com a religiosidade, né? Antes, aquelas cenas que eu vi em São Paulo eram transformações pessoais, privadas, da vida pessoal de cada bandido. A partir do Rio de Janeiro, essa religiosidade, esses argumentos mágicos passaram a ser usados na esfera pública para produzir autoridade, para produzir poder, para justificar um tipo de violência. Eu, a partir daí, comecei a tentar entender essas cenas, essas duas cenas, né, das igrejas e das facções, porque ambas, Fabiola, são soluções surgidas na miséria para regulamentar e produzir ordem nos ambientes de miséria em que elas foram formadas. A gente imaginava que iria produzir ordem de cima para baixo, quando a nova república se estabeleceu e surgiu, mas essa ordem veio de baixo para cima. E duas das principais instituições de produção de ordem foram as igrejas e as facções que permitiram ingressar no mercado, ter dinheiro, produzir capital e tudo mais. Então é um pouco por aí, começando e dando esse pontapé inicial. Bruno, no livro, ao longo do livro, você, ao discutir essa relação entre a fé e o crime organizado, né, o uso da fé pelo crime organizado, essa simbiose, você fala de passagens bíblicas, fala de como é o processo de autolegitimação, né, de justificativa dessa simbiose. Eu queria que você falasse um pouco como é que eles resolvem, como é que o tráfico, como é que o crime organizado resolve essa contradição, né, da fé, de ter a fé justificando as suas atitudes, né? Porque você tem passagens bíblicas, você cita elas no livro, inclusive, que eles usam para justificar esse uso da violência, por outras, tem passagens bíblicas que claramente condenam, né? Como é que funciona essa contradição? De uma forma geral, né, são dois mundos diversos. No Brasil, igreja e crime são dois mundos diversos. E eu entrei em contato com eles justamente pela capacidade de transformação do criminoso num fiel. A metanoia, né, como eles chamam. Mas, a partir do Rio de Janeiro, da formação do Complexo de Israel
e da forma como a igreja entra na esfera pública, essa coisa muda de figura. O traficante, o Peixão, que passa a formar as 5 favelas que vão ser o complexo de Israel pertencente ao terceiro comando puro, ele diz que teve um sonho com Deus, que sonhou que Deus dizia para ele que ele era o escolhido e que aquela guerra que ele passaria a travar seria uma guerra do bem contra o mal, muito reproduzindo aquilo que no Antigo Testamento motiva os escolhidos, os ungidos, a fazerem uma guerra em defesa do legado divino e do povo escolhido no Antigo Testamento. E ele usa esse argumento para justificar a sua própria autoridade e a legitimidade da sua autoridade como traficante do terceiro comando puro, que respeita determinados valores, diferente do comando vermelho, que representa o mal. Ele passa a justificar a legitimidade do seu grupo a partir de um discurso mágico calcado na Bíblia e a partir de releituras de versículos e de passagens bíblicas, né? Da mesma forma que, de alguma maneira, isso vai ser replicado em outras dimensões no nível político, no debate do bem contra o mal, a partir do momento que a batalha espiritual entra na dimensão da discussão da luta política, né? As leis divinas ficam acima da própria lei das leis da Constituição. Isso passa a dar uma outra configuração das motivações e dos propósitos desses grupos, né? Que passam a produzir sentido de ação a partir desses elementos mágicos que ganham uma outra dimensão, principalmente a partir de 2010, 2020, com redes sociais, isso ganha uma dimensão ainda maior. Ao mesmo tempo, os evangélicos continuam se contrapondo ao crime de uma forma geral, mas ao mesmo tempo eles frequentam os mesmos ambientes e os mesmos espaços. Um traficante tem seus parentes, sua irmã, seu filho, sua mãe, frequentando igrejas universais. Então, de uma outra forma e de um outro lado, também é uma redução de danos, porque ambos têm propósitos parecidos, vinculados ao patrimônio e à prosperidade. Ambos valorizam a prosperidade. Ambos valorizam a prosperidade como um sinal de que Deus está ao seu lado. Quando o tráfico de drogas passa a se desenvolver e a lavar dinheiro e a entrar na economia formal e a financiar empresas, financiar políticas, etc., esse diálogo fica mais tranquilo. Esse diálogo entre o mundo formal, financiado pelo crime, e das igrejas pentecostais paulistas de outras igrejas, passam a ter um diálogo mais tranquilo por terem a mesma origem e por valorizarem, sobretudo, a prosperidade financeira e a capacidade de consumir. A gente, saindo um pouquinho também do que se trata no livro, mas nem tanto, até porque você fala dela também, mas a questão da Marielle Franco, né? A gente recebeu nos últimos tempos algumas informações, algumas notícias, desdobramentos do caso, tivemos a publicização da delação, né, do Elcio, né, Queiroz, que estava junto com o Rony Lessa no dia da morte da Marielle, né, contando pelo menos uma parte da delação veio a público. Qual que é, na sua avaliação, o impacto do caso Marielle, se ele for solucionado, para as milícias no Rio de Janeiro? Ele tem potencial de ajudar a desvendar os processos das milícias, nomes importantes da política? Como é que você vê os desdobramentos? Eu acho fundamental, sem dúvida, Léo. E dentro dessa ideia, muitas vezes, da própria imagem que o Estado tem de si próprio. Hoje, o Rio de Janeiro é visto como um Estado tomado, né, pelos grupos milicianos e descontrolado, né? A própria sucessão do governo do Estado, você teve uma série de municípios, contou com a participação de milícias, uma série de denúncias dos milicianos atuando na eleição e tendo força importante na decisão. Depois a gente viu um candidato que era apontado como suspeito de dar força para esses grupos milicianos e inclusive participar do governo federal, uma coisa muito complicada que acabou dando uma força para a milícia política e simbólica que a gente não imaginava. A resposta do governo federal ao assassinato da Marielle pode ser justamente a transformação, a mudança de rumo
dessa imagem que vinha sendo deteriorada constantemente nos últimos anos, mostrando força e disposição do Estado para não aceitar o poder desses grupos. Me parece simbolicamente muito importante. Apesar do quadro que a gente vê no Rio de Janeiro, pelo menos você se posiciona, você dá uma mensagem, você passa a mudar a peça do tabuleiro de xadrez e dando sinais dos seus passos que antes você não dava, né? Então eu acho fundamental. A gente vê, Léo, isso quando o Marcelo Freixo estava concorrendo, a gente chegou a conversar algumas vezes, que muitas vezes esses aspectos simbólicos são muito importantes. Em Nova York, por exemplo, quando Nova York conseguiu reduzir os homicídios, você teve um papel fundamental na reestruturação do metrô da cidade, que transpassava a cidade de norte a sul, de leste a oeste, e a transformação da ordem dentro do metrô passou a imagem para os moradores de que a cidade vinha tendo um novo controle por parte do Estado, que as regras voltaram a valer. É aquela tese da janela quebrada, né? Tipo, se você tem uma janela quebrada de um órgão público e mantém, o pessoal acha, tudo bem, tá tudo lá jogado mesmo. Agora, se você garante que aquela vidraça seja trocada rapidamente, passa uma outra imagem, né? Exatamente, mas pelo Giuliani ficava a ideia da tolerância zero, você não tem que prender todo mundo, né? Mas você tinha aspectos simbólicos como a retomada do metrô, da ordem no metrô, muito mais importante do ponto de vista da cidade. Como no Rio de Janeiro, você restaurar a credibilidade do trilho do trem, né, da supervia, que percorre a região metropolitana do Rio também, de um lado ao outro, pode ser fundamental para você dar uma nova ideia da presença e da disposição do Estado para lidar com a cidade. A gente vê, ao contrário do que poderia acontecer, justamente a degradação desses equipamentos e a fragilização do Estado do Rio, né? Tanto que a empresa japonesa que tinha investido na Supervia já perdeu qualquer esperança e está sendo pressionada a deixar o lugar para dar lugar a outros empresários mais do mesmo, diante da baixíssima credibilidade do Estado no Rio, né? E em relação a essa promessa, né, do próprio Lula e do Flávio Dino, né, de esclarecer o caso da Marielle, você acha que vai ser possível, Bruno? Você acha que a gente está bem próximo disso? Olha, a gente tem que esperar, né, Fabiola, porque são 5 anos já e qualquer otimismo nos dias de hoje, enfim, acaba sendo ingenuidade da nossa parte, a gente parecendo ingênuo. Mas eu acho que a delação premiada do Elcio Queiroz foi um passo importante. E eu acho que houve um rompimento aí na lei do silêncio dos mafiosos, né, que é muito presente principalmente nas Forças Armadas, nas polícias e tudo mais, que talvez traga elementos mais concretos. A gente viu alguns nomes políticos, inclusive, aparecerem nessa investigação a partir do depoimento do Elcio Queiroz. Então, eu acho que isso é algo que me acende um pouco as esperanças e que me traz expectativas positivas aí. Mas, claro, né, só quando a gente vê a coisa acontecendo é que a gente vai poder celebrar, né, e de fato ver que aconteceu, né, senão antes é quase ingenuidade a gente ter esperança nos dias de hoje.